Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo Gimenez, professor aqui do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM, né? E neste período eu venho lecionar para vocês a disciplina de contabilidade aplicada à indústria, né? O que me possibilita lecionar essa disciplina, né? Basicamente, em primeiro lugar, é a minha formação acadêmica em ciências contábeis, né? Toda uma vivência na área de contabilidade, né? Leciono, né, há mais de 30 anos, seja no ensino público, no ensino privado, né? Enfim, então o que eu venho falar para vocês, basicamente, é algo que já realmente eu já tenho uma certa experiência, né? Nesses 30 anos de vivência, né? E particularmente, né, são assuntos que fazem parte muito intrinsecamente, né, da nossa formação profissional, porque querendo ou não, um profissional de contabilidade, né, um bacharel em ciências contábeis tem que dominar esse assunto da contabilidade de custo, obviamente, assim como as demais outras áreas da contabilidade, né? Mas, enfim, falando basicamente dos estudos que nós faremos, né, eu os levarei, né, a conhecer, né, as empresas industriais, o ramo de atividades que elas realizam, né, o tipo de atividade que elas realizam, né, os tipos de produtos que são fabricados pelas indústrias, né, os tipos de investimentos e como são feitos os investimentos nesse tipo de empresa, né, conhecer os aspectos legais, né, do que diz respeito à parte tributária e à parte fiscal, né? Obviamente conhecer os elementos do custo industrial, assim como também, né, conhecer os procedimentos de classificação e contabilização dos custos. Quanto ao objetivo da disciplina, né, é importante, né, que que vocês, né, tenham conhecimento de como se dá o ciclo operacional de uma indústria, né, todos os procedimentos estão relacionados ao processo de produção, isto é, ao processo industrial. Ter conhecimento também de como preparar uns demonstrativos, né, de custos, né, porque basicamente tudo aquilo que é levantado por nós na área de custo, né, são levados ao grupo de gestão para as devidas tomadas de decisões. Né? Então nós fornecemos informações, né, à alta administração, vamos dizer assim, para que elas possam, né, tomar as decisões e levar a empresa adiante. Né? Então, quer dizer, nós vamos relatar a eles, né, todas as informações relativas aos processos, né, que foram realizados, né, na parte de produção, na parte industrial. E quantas habilidades e competências necessárias para vocês poderem, né, conhecer a disciplina e, consequentemente, né, terem a formação que a gente deseja, né, eu vou levá-los, né, efetivamente, a toda uma prática, né, que é requerida, né, no estudo dessa disciplina, né, porque essa disciplina ela envolve basicamente, né, muitos conceitos, muitos conteúdos teóricos, né, mas ao mesmo tempo também existe toda uma praticidade das informações que são não trabalhadas de modo que elas contribuam para a formação do seu conhecimento. Ao longo dos estudos, né, basicamente, eu os levarei, né, digamos assim, a conhecer o campo de aplicação da contabilidade industrial e o patrimônio das indústrias, né, os fatos econômicos e financeiros que estão relacionados a esses procedimentos, os investimentos, os tipos de investimentos, os aspectos qualitativos do patrimônio, conhecer como se dá de fato, tem todo o processo de gestão numa empresa industrial, né? Conhecer como são geradas as receitas, qual é o resultado da gestão, quais são os componentes do custo industrial, as suas fases, né? Assim como também, né, conhecerão, né, toda uma abordagem relacionada ao custo industrial, né? Conhecendo, né, basicamente todas as particularidades, né, dos custos, né, desde os custos relacionados a um produto, assim como também os custos relacionados a uma produção, né? Isto é, então nós, enquanto professor e alunos, né, transitaremos num cenário de muita relevância, de muita importância, né, para a gestão, né, gestão empresarial, porque através dessas informações, principalmente dessas informações de custos, né, os gestores terão muito mais tranquilidade, muito mais facilidade para poder gerir a empresa e levá-las, né, aos objetivos, né, organizacionais. Bom, para que realmente, né, vocês consigam concluir, né, esse curso com os devidos conhecimentos, né, serão necessários, basicamente, que vocês façam as leituras dos materiais que são propostos, né, que realizem os exercícios,
estão previstos em todas as etapas do curso, né? Participe intensamente do fórum, né, que nós temos já disponibilizados para vocês, né, numa discussão muito interessante, né, e muito importante em relação ao assunto, ao tema da contabilidade aplicada à indústria. Enfim, né, então é através de todas essas rotinas, né, que eu informei anteriormente, que vocês irão adquirir o conhecimento necessário, né, para concluir essa disciplina ao final do período, né? Então, quer dizer, vocês têm leituras, exercícios, participação no fórum e, obviamente, em caso de dúvidas, vocês poderão e deverão me acionar no fórum de dúvidas, né, que está lá no ambiente virtual, né, disponibilizado, onde vocês poderão lançar lá toda e qualquer dúvida, né? Vocês poderão perguntar para mim, né, o que vocês quiserem, né, em relação ao exercício, em relação a uma discussão que está ocorrendo no fórum, enfim, né? Ali é onde vocês contatarão, né, digamos assim, o seu professor, ok? Então, pessoal, será um prazer estar com vocês aqui. Não tenho dúvidas, né, que nós seremos bem-sucedidos, né, porque não são somente vocês, eu também, né, participo desse grupo, e eu espero que ao final todos, né, alcancem o objetivo, ok? Então, é só seguir essa cartilha que eu me informei anteriormente para vocês, né? Seguir todos esses procedimentos, que no final tudo vai estar dentro do previsto, ok? Então, boa sorte para todos, eu espero que sejam, né, bem felizes nos estudos da disciplina e, como eu disse, estou aqui à disposição de vocês, ok? Um forte abraço e até breve.